Cerca de 200 mil brasileiros sofrem com o Parkinson. A doença é caracterizada principalmente pelos tremores e atinge uma parte mais profunda do cérebro, que provoca esse tipo de reação em pessoas com idade acima dos 45 anos. E hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Parkinson. E para falarmos sobre essa data tão importante, eu converso agora com a neurologista Laura Moriyama, que já está aqui posicionada com a gente. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Débora. Doutora, explica pra gente. A gente sabe que os principais sintomas, não é, da doença de Parkinson são os tremores e a lentidão aí dos movimentos em si. Qual que seria a principal causa desses sintomas? Olha, a causa é desconhecida, mas acredita-se que seja uma combinação de fatores, incluindo um pouco de predisposição genética, exposição ambiental, mas nós não conhecemos a causa. Entendi. Qual seria, doutora, explica pra gente qual seria a pior fase, assim, digamos, do Parkinson? Olha, toda condição é difícil, até a condição humana, né? Mas eu acho que o susto na hora do diagnóstico é um dos piores momentos. Eu vejo muitos pacientes quase desesperando, sendo que eles têm muitas vezes um quadro leve, que vai progredir muito devagar e que vai responder bem à medicação. Então, acho que esse comecinho é um susto. Sim, e doutora, a discriminação ainda é um dos principais problemas hoje, aí quando mencionamos o Parkinson? Olha, você trouxe um tema importantíssimo. Existe muita discriminação contra Parkinson. Tem a autodiscriminação. Eu tenho vergonha porque eu tenho Parkinson, não quero que me vejam tremendo, não quero que percebam que eu estou lento e assim vai. E existe uma discriminação real da sociedade, muitas vezes por desconhecimento. Então, desconhecer a condição, os problemas que ela traz e também não saber como reagir, né? Não saber o que falar, não saber. Daí a pessoa às vezes fica quieta, mas não é porque não gostou da pessoa, é porque o colega está com vergonha de não saber o que falar para quem tem Parkinson. Sim. E doutora, descobrir os portadores aí de Parkinson também pode ser um grande desafio? Olha, frequentemente teve um estudo muito bonito feito no Brasil, já faz algumas décadas, né, pela Universidade de Minas Gerais, e eles foram de casa em casa, numa cidadezinha do interior, para ver quem tinha Parkinson ou não. E mais da metade das pessoas que tinham Parkinson não sabiam que tinham Parkinson. Então, muitas vezes estão sem diagnóstico. Entendi. Doutora, por se sentirem discriminados, você recomenda, assim, uma socialização junto com a prática diária de exercícios físicos também? Olha, é fundamental, sabe? Eu acho que a gente tem que enfrentar os nossos medos, a gente sempre tem que enfrentar preconceito, a gente que é mulher também não enfrentou tantos e enfrenta ainda, né? E sair, assim, para socializar, como você falou, fazer exercício de caminhada, andar, ou até exercício em locais públicos. Eu acho que isso a gente está caminhando agora de volta, né? Com esse afrouxamento aí na pandemia, a gente ainda não sabe muito bem como vai ficar, mas tanto pré-pandemia, quanto durante a pandemia, quanto pós-pandemia, a socialização é importante, que seja feita online, se não for possível presencial, né? Dá para fazer online também, doutora? Dá, a gente fez algumas experiências, né, na Associação Campinas Parkinson, onde eu sou voluntária, de fazer a socialização online. Fica meio estranho, ninguém sabe quem fala, quem não fala, tal, mas a gente gostou bastante da experiência. E eu acho que pode ser mantido. Muitos portadores em estágios mais avançados têm dificuldade de sair de casa. Então, socializa online também. Exatamente. E doutora, falando agora sobre das condições neurológicas, né? Por que o Parkinson e o Alzheimer, eles são mais comuns aí nos idosos? Olha, assim, existem várias explicações, né? Mas eu falo que a vida é uma doença neurodegenerativa. A gente produz neurônio enquanto a gente é embrião, aí faz um monte de neurônio, eles vão se conectando, alcançam a maturidade e depois dos 25, 30 anos já começam a morrer neurônios, olha só. Então a gente vai perdendo os neurônios. Quando a gente tem uma doença neurodegenerativa, né, que é causada pela morte neuronal, você é mais suscetível se você já tem menos neurônios, né? Então é tipo um exército que foi ficando fraco e aquele golpe ali teve um impacto maior. E doutora, voltando para os principais sintomas, a gente mencionou aqui no início da nossa conversa que é por volta de 45 anos, mas os idosos sofrem mais. Então, por exemplo, pode começar com 45, mas é mais frequente em 60 anos, é isso? 10% começa antes dos 45. Antes dos 45?
pode começar com 20 e poucos, 30 e poucos, bem novinhos. Aí a maioria começa depois dos 45 e nesta maioria mais ainda depois dos 60, né? Então é mais frequente ver em pessoas mais idosas, mas também afeta pessoas mais jovens. Sim, e a importância também, né, doutora, de procurar um neurologista para saber. Então, soube aí alguma questão, alguns sintomas, procurar o neurologista, não é isso? Olha, na dúvida é melhor procurar um neurologista do que ficar em casa, né? Você pode acabar saindo de lá falando, acho que você não tem nada, que é sempre uma notícia boa, né? Exato. E como funciona o online, doutora? Explica mais um pouco pra gente. Olha, então, engraçado você puxou essa coisa do online, né? A gente, na Associação Campinas Parkinson, a gente fez uma experiência com reuniões online. E na Unicamp, o nosso grupo fez uma experiência com consultas online, né? Então, a gente é um dos grupos da Unicamp que está levando à frente a telemedicina na Unicamp. Estamos aprendendo junto com os pacientes. Tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá. Aí a gente fala, olha, vai ter que vir no hospital mesmo. Mas os pacientes têm gostado bastante, às vezes, das consultas online. E a gente está fazendo uma parceria com uma ONG, que é o SAS Brasil, que já tem uma rede extensa de telemedicina em regiões remotas, né? Então, acho que é uma promessa para a gente de melhorar o atendimento. E é novo também, não é, doutora? Para essa idade, é tudo novo, assim, para eles. É um pouco diferente, então eles animam, eles gostam, não é mesmo? Como é o retorno deles? Olha, tem paciente que adorou, né? Assim, tem pacientes que acham o máximo. Falam, nossa, tão mais fácil, não tem que sair de casa, mais conveniente. Tem paciente que fala, não, consulta para mim é só quando eu tô lá com o médico. Acho que varia um pouco do paciente para o paciente, mas é uma aventura. A gente está gostando muito dessa área. Que demais. Doutora, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, principalmente nessa data aí tão importante, né, que é o dia da conscientização do Parkinson. E obrigada, é um assunto aí que a gente geramos aí muitas dúvidas em relação a isso. E é novo, assim, para mim, pra gente que está assistindo aqui agora, essa questão do online, assim, para eles. Muito obrigada, viu? Prazer. Até mais, doutora. Tchau, tchau.